Você sabe o que é doxologia? Qual o mistério que Deus tinha antes da fundação do mundo e que foi revelado em Cristo Jesus? Você já foi selado com o Espírito Santo da promessa? Você sabe o que é ser selado com o Espírito Santo? Fique conosco até o fim e vamos aprender juntos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Cadê a igreja do Senhor? Cadê quem não se contaminou? Cadê você que pra o céu quer subir? Cadê você? Cadê você? Jesus está às portas, se prepare, pois a qualquer momento o noivo vem pra nos buscar e nos levar com ele. Igreja, é tempo de voltar. A paz, queridos! Estamos aqui para darmos início à nossa segunda lição desse segundo trimestre de 2020 e nessa segunda lição, falando a respeito da carta da Epístola aos Efésios, nós vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E o objetivo geral desta lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. E nós temos aqui nessa lição 3 objetivos específicos. São eles: refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. O texto de hoje, a lição de hoje, ela terá como base o texto de Efésios, no seu primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 14, do qual nós faremos agora a leitura. Texto esse muito importante e que dá base para todo o restante da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos então à leitura desse texto. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Pois bem, vamos então aqui a uma breve introdução da nossa lição. A lição de hoje, ela tem por objetivo abordar a excelência de um projeto que nasceu no coração de Deus, um projeto elaborado por Deus, um projeto criado por Deus. E esse projeto, a função desse projeto é conceder bênçãos espirituais aos homens, conceder bênçãos espirituais à humanidade. Nós estaremos, portanto, estudando o convite e o louvor, a louvar, adorar a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia. O apóstolo Paulo, aqui nesse trecho do capítulo 1, versículo 3 ao 4, ele nos faz um convite a louvarmos a Deus e a adorarmos a Deus. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a nossa nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. A epístola aos Efésios, ela fala sobre uma união que existiu entre judeus e gentios, entre o povo escolhido na antiguidade e o povo que agora estava se unindo aos judeus, fazendo com eles parte da mesma promessa, a promessa de ser salvo, de ser levado para a glória, de ser levado para o céu. E quando nós falamos sobre a nova posição em Cristo, é porque nós estávamos mergulhados no pecado. E agora, em Cristo, nós temos uma nova posição, nós não somos mais o velho homem, mas nós somos o novo homem, a nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O primeiro ponto aqui, o primeiro subtópico desse primeiro tópico, fala sobre a doxologia. A doxologia, mas o que é a doxologia? A doxologia é uma palavra grega composta de duas outras palavras. Nós temos primeiro a palavra doxa, que no grego significa glória. Então, a primeira palavra de doxologia é doxa, que significa glória. E a segunda palavra é logia, ou de forma aportuguesada, logia, que significa palavra. Portanto, doxologia é uma palavra de glória. É uma palavra de glória. E é exatamente o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui no decorrer do versículo 3 até o versículo 14, aqui do primeiro capítulo de Efésios. Ele vai agora começar a falar uma palavra de glória. Ele vai começar a engrandecer, a louvar, a bendizer o nome do Senhor. Portanto, ele começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 3 ao capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 14 do primeiro capítulo de Efésios, nós vamos ver o apóstolo Paulo rasgando seu coração, começando aqui agora com uma doxologia, com uma palavra de louvor, com uma palavra de adoração. O apóstolo Paulo, no texto original, no grego original,
não existe aqui uma vírgula, uma pontuação. É como se o apóstolo Paulo ele começasse a louvar a Deus, a adorar a Deus, e ele não consegue se conter, ele não consegue se controlar, e quanto mais ele louvava, ele adorava, ele engrandecia o nome do Senhor, mais vontade ele tinha de engrandecer o nome do Senhor. O apóstolo Paulo aqui do versículo 3 ao versículo 14, ele vai ter uma explosão de glória, uma explosão de louvor. Ele não vai se conter e vai agora começar a adorar o nome do Senhor. É aquilo que para com os seus contemporâneos, os judeus, eles chamavam de berahá ou brahá, né, que eram a bênção do Senhor. Ele estava bendizendo ao Senhor, ele estava ali entoando ao Senhor um cântico de louvor. Então o primeiro ponto aqui, ele começa com essa doxologia, com uma palavra de glória, engrandecendo o nome do Senhor nesse primeiro capítulo. E se nós prestarmos atenção, esse primeiro ponto aqui desta epístola, que vai do versículo 3 ao versículo 14, ele é um lindo louvor de adoração a Deus. E esse lindo louvor de adoração a Deus, ele vai se dividir em 3 partes, em 3 estrofes. E do versículo 3 ao versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai se dedicar a engrandecer, a louvar, a bendizer ao Senhor nosso Deus, o nosso Pai, entoando um cântico de adoração ao nosso Pai. E ele termina no versículo 6 dizendo: para louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça. Ele termina aqui a primeira estrofe, o primeiro estribilho da sua adoração, do seu louvor, e ele começa agora a segunda estrofe do seu louvor de engrandecimento ao nome do Senhor. E agora que ele já adorou ao Deus nosso Pai, ele começa agora a adorar ao nosso Cristo, ao Yeshua HaMashiach. Ele começa a proferir palavras de engrandecimento a Jesus Cristo, e vai do versículo 7 até o versículo 12 com palavras de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 12 ele novamente termina dizendo: para louvor da sua glória. Era o louvor do apóstolo Paulo. Do versículo 13 agora até o versículo 14, após o apóstolo Paulo ter adorado ao Deus, ao nosso Deus na pessoa do Pai, após ele ter adorado ao nosso Deus na pessoa do Filho, ele agora vai exaltar ao nosso Deus na pessoa do Espírito Santo. Do versículo 13 ao 14, e ele vai terminar no versículo 14 dizendo: para louvor da sua glória. Portanto, perceba que nessas 3 estrofes de louvor e engrandecimento ao nosso Deus, o apóstolo Paulo por 3 vezes ele vai falar no versículo 6, para louvor e glória da sua graça. No versículo 12, para louvor da sua glória. E no versículo 14, para louvor da sua glória. É um cântico de adoração, uma explosão, algo que sai do corpo, da alma e do espírito do apóstolo Paulo, a fim de engrandecer aquele que é digno de toda honra e de toda a glória. Essa é a doxologia que abre aqui, que dá início à palavra do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. O segundo ponto aqui ainda desse primeiro tópico vai falar sobre as bênçãos espirituais. E nós observamos aqui nesse texto de Efésios capítulo 1,
do versículo 3 ao versículo 14, bênçãos que são concedidas através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo. E nós não vamos observar aqui bênçãos materiais, por mais que nós saibamos que Deus ele também nos concede bênçãos materiais, mas o melhor de todas as coisas é quando nós recebemos as bênçãos espirituais. E nós vamos aqui nesse ponto elencar algumas das bênçãos espirituais que foram concedidas pelo nosso Deus. A primeira bênção espiritual está no versículo 4, quando diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A primeira bênção espiritual, ela parte não do nosso tempo, mas ela parte da eternidade, onde ainda nem a terra, nem os fundamentos da terra haviam sido colocados. Deus, na sua grande onisciência, ele queria criar o homem. Deus, ele sabia que o homem ele iria pecar, e Deus, ele já de antemão, ele não foi pego de surpresa com o pecado de Adão, mas ele de antemão, ele preparou um cordeiro perfeito para que fosse o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E por isso aqui a Bíblia vai dizer no versículo 4 que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele não elegeu pessoas individuais, pessoas em particular, uns para a salvação e outros para a perdição eterna, não. Mas elegeu um povo este que é chamado de igreja, povo chamado de igreja. E esta eleição é uma eleição condicional. Nós vamos ter uma lição para falar a respeito dessa eleição, mas todos aqueles que se entregam a Cristo fazem parte da eleição de Deus, fazem parte da igreja de Deus e serão selados com o Espírito Santo da promessa. O versículo 5, nós temos a segunda bênção concedida pelo Pai, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Essa aqui é uma palavra de glória, porque quando ele nos predestinou para filho de adoção, ele quis que nós fôssemos da família dele. Ele quis que nós tivéssemos o sobrenome dele. Ele quis compartilhar a sua herança conosco. Aleluia! Deus, ele nos adotou como seu filho. Deus, ele nos escolheu como seu filho para nos dar a sua herança. Herança essa que não é material, mas é uma herança espiritual. E nós temos uma convicção de que muito em breve iremos receber a herança do Senhor nosso Deus. A terceira bênção espiritual, ainda vindo do Pai, está no versículo 6, quando ele diz, na parte B, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, ele nos fez agradáveis no amado, ele nos fez agradáveis em Cristo. Ele nos aceitou em Cristo, através do ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos fez agradáveis a si mesmo. Nós não tínhamos condições, a nossa posição era terrível.
a nossa justiça era imunda, era como trapo de imundície, mas Ele, como justo que era, nos justificou, morrendo na cruz do Calvário e derramando seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Nós temos ainda bênçãos espirituais que são concedidas também pelo Filho, por Jesus Cristo, por Yeshua HaMashiach. No versículo 7 está escrito: em quem temos a redenção. Jesus, Ele nos redimiu. E o conceito da palavra redimir é o conceito de alguém que compra para colocar em liberdade. Dentro do Império Romano existiam vários escravos. Talvez a história vai dizer que por volta de 60 milhões de escravos. E existia pessoas que às vezes comprava um escravo, pagava o preço por esse escravo, para que depois lhe desse a carta de alforria para lhe colocar em liberdade. E é exatamente essa a ideia de redenção. Cristo olhando para nós como escravos do pecado, escravos do diabo, Ele nos comprou não com preço de prata e ouro, mas com preço do seu precioso sangue. Ele nos comprou e nos libertou dessa escravidão, da escravidão do pecado, e hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Ainda no versículo 7, depois que Ele nos comprou, depois que Ele nos libertou, nos deu a carta de alforria, Ele disse, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, ou seja, o perdão das ofensas, o perdão dos pecados. Além dele nos comprar, além dele nos libertar, Ele nos perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, todos os nossos erros, todas as nossas iniquidades. Ele nos perdoou. Em quem temos a redenção, fomos comprados, fomos libertos e fomos perdoados por Cristo Jesus. O versículo 13, na parte A, vai dizer: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus, Ele nos entregou o Espírito Santo, Ele nos selou com o Espírito Santo, e todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e entrega sua vida a Ele, é coparticipante, é coerdeiro da sua herança e recebe ali o selo do Espírito Santo, e tem ainda o Espírito Santo como o penhor da nossa herança. Aleluia! Nós temos as bênçãos espirituais, ainda como uma nova bênção espiritual, nós temos uma nova condição. É o terceiro ponto da nossa lição.
Nós que éramos escravos do pecado, escravos do diabo, andávamos segundo o caminho do mundo, como o apóstolo Paulo ele vai citar no segundo capítulo da epístola aos Efésios, que andávamos no curso do mundo, fazendo a vontade do mundo, caminhando segundo o mundo. Nós agora não andamos mais segundo o mundo, fazendo a vontade do mundo, mas nós temos uma nova condição. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, porém Cristo, Ele nos redimiu pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ei, meu querido, você hoje tem uma nova condição em Cristo, e não é uma condição de pecador, mas é uma condição de uma pessoa que foi comprada, que foi liberta e que foi perdoada por Cristo. A sua nova condição está em Cristo Jesus, o teu, o meu, o nosso Salvador. Pois bem, queridos, vamos então ao segundo tópico da nossa lição: uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Será possível ter Cristo como centro das nossas vidas, vivendo neste mundo? Sim, e é o que nós vamos ver no decorrer desse segundo tópico dessa lição, tendo como primeiro ponto a revelação do mistério. Mas que mistério é esse que estava oculto desde antes da fundação do mundo e agora em Cristo ele é revelado? O mistério revelado, ele diz respeito aos decretos eternos que Deus planejou pela sua soberana vontade. Deus planejou antes da criação do mundo. Tudo foi planejado por Deus, não no nosso tempo, mas foi planejado na eternidade. E qual o propósito? Foi com o propósito de salvar os pecadores e de restaurar todas as coisas. O impacto dessa revelação refere-se à abrangência da salvação estendida também aos gentios. Qual foi o mistério revelado? Nós sabemos da história de toda a criação da humanidade, quando Deus cria Adão e Eva, os coloca ali no paraíso, o homem então ele peca. Ele, ao desobedecer a Deus, ele se faz participante do pecado. E Isaías, ele vai dizer, o profeta Isaías, ele vai dizer que os vossos pecados fazem divisão, que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas Deus agora, Ele queria revelar um mistério, e Ele envia agora o seu Filho Jesus Cristo para morrer e para ressuscitar, levando sobre si todos os nossos pecados, e o mistério que estava oculto, ele é agora revelado. É que Deus queria salvar não somente um povo chamado de povo de Israel, mas que Deus queria salvar toda a humanidade. Deus queria redimir toda a humanidade. Deus queria entregar como herança sua para toda a humanidade. Deus queria abençoar toda a humanidade. E muitos diziam naquele tempo que este Deus era o Deus dos hebreus, era o Deus daquele povo que vinha da linhagem de Abraão. Mas agora em Cristo nós fazemos parte, nós somos filhos de
Deus, e o mistério que estava oculto, ele foi revelado. Existiu ali um impacto mais surpreendente, que foi saber que Deus, ele projetou reconciliar ambos os povos, judeus e gentios, juntos, formando um único povo. Deus em Cristo, ele funda, ele estabelece, ele cria a sua igreja, e todos aqueles que aceitam a Cristo fazem parte da revelação deste mistério, que é o mistério da salvação, do perdão dos nossos pecados. O ponto 2, ele fala sobre a plenitude dos tempos. O versículo 10, que vai nos falar aqui sobre este tema da plenitude dos tempos, ele diz desta forma: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Infelizmente, queridos, esse versículo, ele tem se transformado em um texto-chave para uma doutrina chamada a doutrina do universalismo, que é dizer que todas as pessoas serão salvas. E isso é uma mentira, e isso é uma falácia, e isso não existe. Porque a eleição foi para a igreja, e todos aqueles que querem fazer parte da igreja precisam aceitar a Cristo. Então a salvação não serão todos que serão salvos, mas apenas aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o universalismo, ele diz isso, ele afirma que todos os homens no fim serão salvos, o que é uma mentira. Porque na realidade, isso implica dizer que no fim todas as coisas, o texto diz que todas as coisas e todos os seres existentes estarão debaixo da sua autoridade, estarão debaixo da autoridade de Cristo, na plenitude dos tempos, no final de todas as coisas. Cristo terá autoridade para julgar vivos e mortos, aqueles que fizeram a sua vontade e aqueles que não fizeram a sua vontade, aqueles que irão se regozijar para todo sempre, que irão se casar com o noivo, com o cordeiro, que irão estar para sempre com Cristo, mas ele também há de julgar aqueles que lhe rejeitaram, aqueles que não aproveitaram o tempo que Deus lhe deu. Porque na plenitude dos tempos, quando o tempo se findar, não haverá mais solução. Mas enquanto há tempo, há esperança. Então, meu querido, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração, porque ele veio para nos salvar, mas depende de nós aceitarmos a ele como nosso único e suficiente Salvador. O terceiro tópico, o terceiro ponto, ele vai falar, tem como tema o louvor da sua glória. E esse tema é tremendo, irmãos. Esse tema é tremendo, porque por 3 vezes nesta carta, nesta epístola, o apóstolo Paulo, ele encerra uma estrofe falando para louvor da sua glória. Ele explode com a sua alma no louvor e adoração, dizendo para louvor da sua glória. E o apóstolo Paulo, ele quer enfatizar que todas as bênçãos espirituais
sem exceção alguma, são destinadas aos crentes, sejam eles judeus ou gentios, a todos quantos aceitam a Cristo. E na última estrofe, que vai compreender os versículos 13 e 14, ele enfatiza que os gentios que creem em Cristo, os gentios, quem são eles? São todos aqueles que não são da linhagem de Abraão, que não são judeus. Somos eu, você, que não fazemos parte de de pais que são judeus, somos considerados gentios, mas ele também nos ofertou esta oportunidade de que todos nós que cremos em Cristo seremos também herdeiros das promessas realizadas aos judeus. É o que está lá no versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, em Jesus crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Assim, no último versículo, assim como em cada estágio da revelação divina, o propósito do plano divino é reafirmado. E qual é o propósito do plano divino? É que tudo seja para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. E novamente o apóstolo Paulo ele fala o propósito: para o louvor da sua glória. Está tudo bem contigo? É para o louvor da glória de Deus. Está com alguma enfermidade? É para o louvor da glória de Deus. Louve a Deus na enfermidade. Se Deus ele nos abençoar, ele é Deus. Se ele por um momento parecer que não está falando conosco, ele continua sendo Deus. Porque Deus ele fala muitas vezes no louvor, muitas vezes na palavra e muitas vezes no silêncio. Deus, ele é Deus e ele continua sendo Deus, independente de tudo que vem acontecer, e que tudo isto seja para o louvor da sua glória. Pois bem, queridos, vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, para que então concluirmos a nossa lição. E o terceiro tópico, ele vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E esse tópico, irmãos, é a explosão de glória, é a explosão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, depois de falar sem conseguir parar, ele é tomado pelo Espírito Santo e as suas palavras elas cessam pelo poder do Espírito Santo que havia tomado a vida do apóstolo Paulo. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. E o primeiro ponto vai falar sobre o selo do Espírito Santo. E eu te pergunto, você foi selado com o Espírito Santo? Você sabe o que é ser selado com o Espírito Santo que nos foi prometido? Nessa última estrofe que nós vamos estudar aqui, que fazem parte aqui os versículos 13 e 14, nós vamos falar sobre a doxologia que o apóstolo Paulo faz em Efésios com relação ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele vai receber aqui 3 designações: uma promessa, um selo e uma garantia. O Espírito Santo, ele é uma promessa, ele é um selo e ele é uma garantia. E nós vamos entender isso nesses 2 versículos finais
desse cântico de adoração do apóstolo Paulo. E eu vou ler novamente o cântico de adoração, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia! Queridos, é interessante que o apóstolo Paulo, ao utilizar este termo, que o Espírito Santo ele fora dado como um selo para o cristão, como um selo para a igreja. O selo, ele era uma marca muito utilizada ainda no Império Romano, onde as pessoas, quando elas tinham ali um escravo, elas iam até o escravo, ou algumas religiões pagãs, quando uma pessoa ela entrava nessa religião, ela era, como se chamava, iniciada nessa religião, ela recebia uma marca, uma tatuagem, ela era selada, e esse selo era para mostrar que essa pessoa, ele agora fazia parte de um grupo, ele agora tinha um proprietário, ele agora pertencia a um grupo, a um proprietário, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar. Ele vai falar que nós fomos selados no momento que aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, ou seja, fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, diferente do selo que era dado para as religiões pagãs, que era um selo em seu corpo, um selo visível. O selo do Espírito Santo, ele acontece no coração do crente, mas ele do coração do crente, que é selado pelo Espírito Santo, ele não consegue se conter e ele explode num momento de louvor e adoração, e o selo do Espírito Santo, ele pode então ser visto nos frutos do Espírito que o cristão começa agora a entregar, a mostrar no percurso da sua vida. O selo para a nação israelita era uma circuncisão. O povo judeu, o povo de Israel, eles tinham a circuncisão, a marca de que eles eram o povo separado, o povo escolhido por Deus. Mas agora, através do Espírito Santo, Deus vai mostrar que Ele circuncidou o nosso coração. Não é na nossa carne, mas é na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente. É uma metanoia, é uma mudança de mentalidade. É o saber o que eu fazia era errado. Agora eu não posso fazer as coisas passadas, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E é interessante ainda essa questão do selo, porque ainda naquele tempo, quando o apóstolo Paulo estava preso, na sua primeira prisão domiciliar em Roma, o apóstolo Paulo ali, ele sabia das coisas que aconteciam em Éfeso, e ele sabia que havia em Éfeso um povo que eram os fenícios, e eles iam até a cidade de Éfeso e eles compravam madeira em Éfeso. E quando eles compravam madeira em Éfeso, eles colocavam um selo na madeira para dizer: essa madeira tem dono.
E quando alguém passava perto daquela madeira e via o selo naquela madeira, ele não podia tocar naquela madeira, porque ele sabia que aquela madeira tinha dono e que uma hora o dono ia mandar alguém buscar aquela madeira. Assim também é a vida do crente que recebe o selo do Espírito Santo. Aquele que é selado pelo Espírito Santo, o inimigo não lhe toca, o diabo não lhe toca, o diabo não tem poder sobre a sua vida. E um dia, Cristo, ele voltará. Aleluia! Para assim como os mercadores vinham buscar a madeira e levar para a Fenícia, Cristo virá para nos levar para a sua glória. Aleluia! E o segundo ponto aqui para nós finalizarmos, vai falar sobre o penhor da nossa herança. E é tremendo, irmãos, é tremendo quando nós falamos sobre o penhor da nossa herança. Porque o penhor, ele é a primeira parcela de uma compra. Cristo, na cruz do Calvário, ele nos comprou. Não foi com preço de prata, não foi com preço de ouro, mas foi com seu precioso sangue. Ele pagou uma dívida impagável. O credor incompassivo, a história vai nos contar ali duas hipérboles dessa parábola que vão falar exatamente sobre o penhor da nossa herança. Aquela pessoa, aquele servo, ele devia 10.000 talentos para o seu senhor. E o que era isso? Eram 350.000 quilos de ouro. Era uma dívida impagável. Ele não tinha nem mesmo como conseguir fazer aquela dívida. E por isso Jesus ele vai usar ali uma hipérbole para dizer que a dívida daquele servo era impagável. E aquele servo ele vai dizer: perdoa-me porque tudo te pagarei. E ele sabia que aquele servo não teria condições de pagar, mas ele disse: olha, está perdoada a tua dívida. Nós não temos como pagar, mas Cristo, ele pagou o preço. Cristo, ele comprou-nos. Cristo, ele libertou-nos. Cristo, ele nos perdoou dos seus pecados e das suas prevaricações. Não me lembrarei mais. O penhor, ele é uma primeira parcela. É a primeira parcela de uma compra. Quando uma pessoa vai comprar uma coisa, ela leva algo como um penhor e ela deixa ali penhorado e ela dizendo: olha, eu vou voltar para quitar essa dívida. Eu vou voltar para quitar essa dívida. E o penhor é a primeira parcela de uma compra, onde você dá garantias que vai concluir o pagamento. Deus, ele vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para cumprir, e ele voltará para pagar, para consumar aquela dívida que estava sobre nós. Ele nos entregou o Espírito Santo como a primeira parcela, como penhor, mas ele disse: eu voltarei, eu vou voltar, vou pagar, vou levar a minha igreja para morar comigo, para todo sempre, na eternidade. O penhor, queridos, ele também significa um anel de noivado.
O penhor significa um anel de noivado. O noivado no Antigo Oriente, ele tinha um peso muito maior do que o de hoje. Hoje as pessoas se noivam, se separam. Mas no Antigo Oriente, quando uma pessoa se tornava noivo, era um compromisso. Ali ele já estava declarando, era como se o casamento já estivesse decretado. Ele já estava comprometido em casamento. E o noivo, ele afirmava que ele voltaria para se casar com a sua noiva. Aleluia! Esse é o penhor. Esse é o penhor. Deus, ele te entregou um anel de noivado. É por isso que você hoje é a noiva do Cordeiro. Ele te entregou esse penhor. Ele nos entregou o penhor, o anel de noivado. E ele disse, eu vou voltar para te levar para mim mesmo, para participarmos das bodas do casamento. Um dia Cristo irá voltar e nós assim concluiremos a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Meu querido, você tem esse anel de noivado, deixe ele brilhar, porque muito em breve Cristo irá voltar e a igreja passará por um casamento glorioso com Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Então não largue o teu anel de noivado. Amém? E creia que Deus tem bênçãos espirituais para a tua vida. Amém?